Depois de ter importado a máquina virtual configurada com Catará, nós podemos começar a trabalhar a parte prática de gerência de redes. Essa daqui então é a máquina virtual que nós importamos no VirtualBox. Para fazer login, basta entrar com o usuário gerente de redes, digitar a senha gerente, que ele vai inicializar o sistema operacional. Depois de ter configurado a pasta compartilhada no momento da importação, a gente ainda precisa fazer algumas configurações aqui dentro da máquina virtual para poder acessar os arquivos da máquina hospedeira. Para isso, a gente vai abrir o terminal. Vamos verificar qual é o diretório que foi usado para criar a pasta compartilhada. Então o comando df -h ele vai mostrar todas as partições que foram montadas nesse sistema. Então a gente observa que aqui tem um file system com o nome de Catará e ele foi montado no diretório /media/sf_catará. Se a gente tentar visualizar o conteúdo desse diretório com o comando ls/media_catará, a gente vai receber um erro de permissão negada. Isso é porque o nosso usuário não tem permissão de acessar pastas compartilhadas ainda. Para permitir que ele acesse, a gente precisa adicionar esse usuário no grupo vbox_sf. Para fazer isso, a gente vai usar o comando sudo para executar como root, comando gpassword, que gerencia os grupos, e a gente vai então adicionar o usuário gerente no grupo vbox_sf. Uma vez que a gente tenha adicionado, então, a gente ainda vai ter esse erro porque a gente precisa reiniciar ou pelo menos fazer logout e depois relogar na máquina para as alterações surtirem efeito. Então a gente vai fazer logout e vamos entrar novamente. Vamos abrir o terminal. Para verificar os grupos desse usuário, é só usar o comando add. Agora a gente pode ver que ele foi adicionado no grupo vbox_sf. Dessa vez, o comando ls mostra para nós que existe um arquivo lá que é o lab1, o primeiro laboratório que nós vamos executar aqui no Linux, na máquina virtual. Esse primeiro laboratório consiste de 4 máquinas conectadas por um hub. E basicamente o objetivo é a gente configurar os endereços IPs das máquinas que não estiverem ainda, esses endereços, de forma que a gente consiga fazer a comunicação entre elas. Além disso, nós vamos colocar uma máquina em modo de escuta para ouvir todos os pacotes que são transmitidos nesse meio, para depois podermos analisar esses pacotes no Wireshark. O objetivo é perceber como que funciona a troca de mensagens quando você tem uma pequena rede conectada por hub e identificar possíveis problemas relacionados a isso, tanto em relação à eficiência quanto em relação à segurança dos dados. Bom, primeiramente, deixa eu remover essa pasta labs e recriá-la com o laboratório que a gente vai utilizar nessa aula. O comando ls, quando a gente não passa nada aqui na frente, ele vai exibir todos os arquivos, diretórios que tem no diretório atual.
Para eu saber qual é o diretório atual, eu uso o comando pwd. Então ele me mostra que eu estou em /home/gerente. E dentro desse diretório eu tenho essas pastas, esses diretórios em azul e esse arquivo lab1.pcap de outra execução que eu já havia feito. Para remover um arquivo, a gente usa o comando rm. Então eu vou também remover esse primeiro arquivo. Em seguida, eu vou criar uma pasta chamada Labs, onde eu vou salvar todos os laboratórios do Catará que a gente vai usar na disciplina de gerência de redes. Para criar um diretório por linha de comando, a gente usa o comando mkdir e coloca o nome do diretório que vai ser criado, nesse caso, Labs. Agora, se a gente exibir o conteúdo, nós observamos que o diretório Labs foi criado. Em seguida, eu vou copiar o arquivo que está lá na pasta compartilhada para dentro desse diretório Labs. Para fazer isso, eu vou usar o comando cp. Depois eu passo o endereço completo do arquivo que vai ser copiado. Então eu vou copiar de /media sf catará lab01 hub.tar.gz. Esse .tar.gz é um formato de arquivo compactado. Então dentro dele vai ter o diretório do laboratório 1 com os arquivos necessários para a gente executar o Catará. Depois que a gente especificou o nome do arquivo de origem, a gente diz para qual diretório que a gente vai copiar. Então, nesse caso, eu vou copiar para o diretório Labs. Como o diretório Labs está dentro do meu diretório atual, eu não preciso especificar o caminho completo dele, esse caminho que começa com barra. Eu simplesmente coloco o nome do diretório a partir do meu diretório atual. Então, como eu estou em /home/gerente e a pasta Labs está dentro dele, eu simplesmente coloco esse nome aqui e ele vai copiar o arquivo para aquele destino. Em seguida, a gente vai então mudar de diretório. Agora a gente vai sair do diretório atual e vai entrar no diretório Labs. Para isso eu vou usar o comando cd labs. Aqui ele sempre vai mostrar então qual é o diretório atual. O tio representa a pasta principal do usuário, que é o /home/gerente. E depois de /home/gerente, ele coloca então o /labs, que é o meu diretório atual. Um ls para confirmar que o arquivo realmente está aqui. E agora, para a gente descompactar esse arquivo, nós vamos utilizar o comando tar pxzvf e o nome do arquivo em questão. Essas letras depois do tar são opções desse comando de descompactar de acordo com o que a gente tem de arquivo compactado. Resumindo, o P quer dizer que é para manter as permissões do arquivo original. O X é a opção para extrair o arquivo. O Z é porque o arquivo está no formato .gz. O V é para mostrar mais informações durante o processo. E o F para eu especificar qual é o nome do arquivo. Então observem que ele descompactou esse diretório lab01 e dentro tem 4 arquivos, lab.conf, lab.dep e 2 arquivos de startup, que é o que o Catará precisa para poder iniciar o laboratório. Então, um ls mostra que a gente tem o diretório lab01. Para poder entrar nesse diretório, então eu vou usar o comando cd lab01. E antes de executar o laboratório, eu vou mostrar o comando do Catará para a gente verificar algumas configurações importantes nessa e nas próximas aulas também.
Para acessar as configurações do Catará, nós vamos utilizar o comando catará espaço settings. Bom, a opção que mais nos importa aqui nesse momento é a opção 4, que diz para montar automaticamente o diretório /host home. Esse diretório é importante porque quando a gente executa o Catará e as máquinas virtuais são criadas, baseada em Docker, que representam as máquinas que estão sendo emuladas, qualquer alteração que é feita lá dentro de alguma das máquinas do laboratório, elas não refletem em nada aqui do lado da nossa máquina virtual Linux que a gente está usando nesse momento. Para a gente poder trocar arquivos entre o laboratório em si, em execução, e poder acessar depois aqui nesse ambiente, a gente precisa gravar todos os arquivos no diretório /host home e aí então salvar os arquivos que a gente quer compartilhar com o sistema hospedeiro, que nesse caso é essa máquina Linux. Então, para verificar qual a configuração atual, a gente entra com a opção 4 e depois ele vai dizer qual é então o estado atual. Então, está dizendo aqui que o diretório home do usuário atual está já mapeada para o diretório host home, Então ele mostra aqui que atualmente está com a opção yes, ou seja, sim. Porém, o padrão é não. Então, se a máquina de vocês não estiver com essa opção ativada, basta selecionar a opção 1 e dar um Enter, que ele vai fazer a alteração. A partir desse momento, a gente consegue, então, trabalhar dentro de cada laboratório, gerar alguns arquivos, por exemplo, os arquivos de captura de pacotes, salvá-los em um diretório específico e depois poder acessá-los daqui do nosso Linux, que é onde a gente tem a maioria das ferramentas. Então, para sair dessas configurações, opção 12. E para executar o laboratório, a gente usa o comando catará lstart. Aqui ele vai mostrar algumas informações sobre o laboratório, uma descrição geral. Depois ele vai configurar os links necessários e depois vai inicializar as máquinas do laboratório. Então observem que ele criou aqui 4 janelas, cada uma com um nome específico. Então eu tenho PC1, PC2, PC3 e PC4. Então são 4 máquinas conectadas utilizando um hub, por isso que eu não tenho uma quinta janela do dispositivo. Porque o hub ele atua na camada física, então é como se as 4 máquinas compartilhassem o mesmo meio. Bom, uma vez que iniciou o laboratório, agora a gente precisa verificar a conectividade entre as máquinas. Para isso, a gente precisa saber quais são os endereços IPs associados com cada um. Na máquina 1 e na máquina 2, a gente observa que no momento da criação ou inicialização de cada uma delas, foi executado um comando para adicionar um endereço IP. Então, por exemplo, no PC1 foi executado esse comando aqui, que adiciona o endereço 192.161.1.1, prefixo /24, na interface ETH0. Para verificar se foi executado corretamente, a gente pode utilizar o comando IP, o subcomando A, que é de address, que verifica todos os endereços IPs atuais, e realmente ele indica aqui então que essa interface ETH0 possui
este endereço IP aqui. Do outro lado, no PC2, foi usado o comando IP address. O A, nesse caso do PC1, é só uma abreviação para o address, então tanto faz você utilizar um ou outro. Executando o mesmo comando, IP espaço A gente observa então que aqui também tem o endereço configurado. Para testar a conectividade então da máquina 1 para a máquina 2, a gente pode, por exemplo, utilizar o comando ping. O ping ele vai enviar certos pacotes para um endereço que a gente especificar e vai nos dizer se obteve resposta ou não. Então aqui eu passo qual endereço que eu quero testar. No caso é o 192.168.1.2. E aí a gente observa que ele está conseguindo mandar o ping com sucesso. Para encerrar o comando, eu uso Ctrl C e aqui ele mostra então o resumo. Foram enviados 11 pacotes, 11 foram recebidos, 0% de perda. Depois, alguns valores aqui em relação ao tempo médio, né, máximo, mínimo, etc. Então, entre a máquina 1 e a máquina 2 eu consigo conexão. Agora vamos visualizar se as outras máquinas também têm endereços configurados. Vejam só, a máquina 3 não tem e a máquina 4 também não tem nenhum endereço. Então a gente precisa agora configurar endereços IPs em ambas. Para que a gente consiga a conectividade entre elas, é importante também que todas estejam na mesma rede. Então, se a gente observar a máquina 1 e a máquina 2, elas estão na rede 192.168.1 e depois, então, o último octeto fica para o identificador do host. Então, essa daqui é a ponto 1 e essa daqui é a ponto 2. Então, para que a gente consiga inserir essas outras duas máquinas na mesma rede, nós precisamos atribuir um endereço também nessa rede já utilizada pelas duas máquinas anteriores. Vamos começar pelo PC3. Eu vou adicionar então um endereço 192 add 192.168.1.3, especifica a máscara de subrede em formato de prefixo, mais simples, e diz qual que vai ser a interface que vai receber. Todas elas estão utilizando a interface ETH0. Pronto. Se a gente verificar agora, essa máquina foi associada com o endereço final .3. Já lá no PC4, eu também vou adicionar um endereço na interface ETH0. Então agora eu vou utilizar o endereço com final .4, o mesmo prefixo de rede e a interface ETH0. Verificando, nós temos aqui então o endereço associado à interface ETH0. A partir de agora, se a gente tentar executar um ping nessas outras duas máquinas, a gente deve obter sucesso, conforme mostra aqui a execução na máquina 1. Mudando para a máquina 4, também obtém o sucesso. Então, nós configuramos 4 máquinas para ficarem em mesma rede que estão conectadas por um hub. Então elas compartilham o mesmo domínio de colisão. Qual que é o efeito de se ter máquinas no mesmo domínio de colisão? Essa é uma das perguntas que vocês precisam responder. A outra é em relação à segurança. O que isso afeta em relação à segurança dos dados? Será que tem algum impacto? Será que é normal? Para ajudar a responder essas perguntas,
que nós vamos fazer aqui agora nesse momento é, nós vamos colocar o PC2 em modo de escuta para ele gravar os pacotes de rede que chegam até ele. Isso é importante, ele vai gravar o que chega até ele, até a interface ETH0 de PC2. Depois que ele gravar essas informações, a gente vai pegar esse arquivo, vai abrir no Wireshark e vocês vão analisar para me responder essas perguntas. Para gravar um arquivo de captura, nós utilizamos o comando tcpdump. No tcpdump, nós precisamos especificar algumas opções. Primeiro, a opção S0 diz que não vai ter limite de tamanho de cada pacote que vai ser capturado. Depois, a opção N diz que para ele não ficar tentando traduzir endereços IPs para hostname, é um recurso que ele tem que às vezes auxilia, mas não é necessário por enquanto. Em seguida, a gente vai especificar qual é a interface que ele vai monitorar. Então a gente vai ouvir a interface ETH0 e na sequência vamos especificar a opção W, que é para dizer qual é o arquivo para onde as capturas vão ser gravadas. Então, lembrando que para a gente poder acessar depois esse arquivo fora dessas máquinas do laboratório, nós precisamos salvar no diretório host home. Aqui é basicamente uma interface, uma pasta compartilhada com a pasta principal do usuário gerente aqui no sistema nosso principal, ok? Então, a gente vai definir aqui um nome, vou chamar de lab01.pcap. A extensão que a gente usa é a pcap para representar que são capturas de pacote. Feito isso, é só dar um enter que ele vai começar a ouvir nessa interface e vai capturar tudo que chegar até ele. Então, no primeiro teste, a gente vai voltar aqui no PC1 e aí eu vou mandar 2 pacotes de ping até a máquina 2. Então eu vou executar o comando ping agora com a opção "-c", que é o número de pacotes. Vou mandar 2 e o endereço, então 192.168.1.2. E aí ele manda exatamente 2 pacotes. Nesse momento já deve ter capturado aqui na máquina 2 esses 2 pacotes, porque afinal de contas foi enviado para ele, além dos 2 de respostas que ele mandou para o PC1. Agora eu vou fazer um outro teste, só que ao invés de eu mandar para a máquina 2, eu vou mandar para a máquina 3. A máquina 3 está aqui, ela não está realizando nenhum tipo de captura. Então eu vou mandar esse pacote de ping até essa máquina. Mesma coisa, sucesso na comunicação. Feito isso, eu vou encerrar a captura aqui no PC2. Então basta utilizar as teclas Ctrl+C. E aqui então ele diz que foram capturados 16 pacotes. Se a gente der um ls lá em host home, a gente observa que o lab01.pcap foi criado. E aqui a gente observa os diretórios, né, os mesmos diretórios que a gente estava observando por aqui, na máquina principal, né, inclusive o diretório lab01, que tá, aliás, o diretório labs que foi criado e dentro dele está o lab01. Vamos até verificar isso, olha só. Então realmente é uma interface entre a execução do laboratório e a nossa máquina principal ali, certo? Bom, feito isso, nós vamos encerrar o laboratório por enquanto, pelo menos essa parte de execução. Então, para fazer isso, nós voltamos aqui no terminal da nossa máquina principal e o comando para encerrar o laboratório é catará espaço lclean. Ele vai remover
os recursos que foram alocados. Para voltar um diretório acima, a gente usa o mesmo comando cd, só que utiliza 2 pontos. Então 2 pontos representa o diretório superior. Então aqui está o diretório que a gente estava anteriormente e eu vou voltar mais um. Agora a gente observa então que tem realmente esse arquivo lab01 pcap. E se a gente abrir ele utilizando a interface gráfica, a gente também vai observar esse arquivo, ok? Esse arquivo ele pode ser aberto no programa Wireshark para ser analisado. Basta dar 2 cliques que ele vai abrir a captura de pacotes. Então essa é a interface do Wireshark. Vocês já devem ter visto em algum momento, mas se não viram, ele basicamente tem aqui as informações separadas por coluna e cada linha representa um pacote que foi capturado. Então aqui eu tenho o número do pacote, o tempo, a origem, o destino, protocolo e algumas informações resumindo o pacote que foi capturado. Se você quiser observar, quiser analisar mais informações sobre um pacote, todas elas estão salvas aqui separadas por camadas. Então a gente tem aqui informações do frame, depois Ethernet, depois do protocolo IP, informações de endereço de origem e destino, e por fim, na camada de aplicação, por exemplo, a gente tem qual foi a mensagem mandada. Então, o primeiro pacote capturado aqui foi uma mensagem do protocolo ICMP, uma mensagem tipo 8, que representa um echo request, né? Foi o comando ping que a gente utilizou. Então, ele mandou uma requisição e em seguida a gente recebe uma resposta. Qual que é a tarefa de vocês agora? Analisar esse arquivo, lembrando que ele foi capturado a partir da máquina PC2 e vocês precisam analisar tudo que o PC2 conseguiu capturar e se isso representa algum problema, tanto em relação a desempenho quanto em relação à segurança. Nos próximos laboratórios, nós iremos trabalhar progressivamente com switch, depois roteadores, depois vários tipos de serviços. Espero que eles tenham entendido. Qualquer dúvida é só entrar em contato pelas nossas plataformas e aguardo a resposta de vocês. Até mais!